Jamil está entre nós. Jamil que tinha caído agora, sim, a gente estava dando aqui os detalhes da sua reportagem. Boa tarde para você, Jamil. Bem-vindo aqui ao All News. Gabriela, boa tarde. Léo, Joel, Feliz Natal para vocês todos. Feliz Natal, É, né, Jamil? Como eu disse para o Joel, tá valendo ainda, né? Tá perto do Natal, então tá valendo. até Dia de Reis dá para chamar, dá para desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo, É né? verdade. Então temos aí prazo aí. Jamil, Mas eu quero acho que saber. Pode falar, sim, desculpa. eu queria só comentar o que o Joel disse, porque eu acho que ele tem toda a razão, que a pergunta se é pacífico ou não, não é só do ato da pessoa que está ali cantando, ou rezando, ou fazendo sinais para extraterrestres, não é só isso. Né? A motivação e justamente a fermentação de outros elementos também é especialmente importante. E algo que o Léo colocou, ali não há nada de espontâneo no fundo. Não existe essa espontaneidade quando você tem instigadores, quando você tem pessoas que, de uma forma coordenada, mandam não apenas zaps pelos mensagens pelo zap, pelo WhatsApp, etc., mas também falam ou colocam linhas que acabam determinando de que forma essas pessoas devem atuar. Então, você tem, sim, de um lado, aquelas pessoas responsáveis por disseminar a ideia de que aquilo ali é válido, de um lado, e você tem algo que é extremamente comum na extrema-direita mundial, que é isso que eu coloco na matéria, que justamente é uma preocupação internacional, o silêncio das lideranças. O silêncio das lideranças não é algo específico ao Brasil deste momento do final de 2022. Esse silêncio também é a principal característica da extrema-direita em vários outros lugares do mundo, onde você tem movimentos, entre aspas, espontâneos e que você tem, ao mesmo tempo, sinais de violência e, de uma forma paralela, o silêncio das autoridades que deveriam justamente condenar, dizer que aquilo ali não pode acontecer, que é intolerável, etc. Então você tem essa combinação de fatores que sim levam a crer que existe sim um risco ainda no que se refere a essa semana última do governo de Jair Bolsonaro. Perfeito, Jamil. Até convido quem está nos assistindo a ler os detalhes dessa coluna do Jamil, porque está bastante informativa e bastante importante trazer essa visão internacional sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, né, diante de ameaças. Então, governos estrangeiros demonstrando preocupação. E também, Jamil, uma informação que você trouxe foi a respeito das suas fontes do Itamaraty, né, em relação à segurança. Eu queria saber os detalhes também do que você tem. Primeiro, Gabriela, tudo indica que nós vamos ter aí mais de 50 delegações de alto nível, delegações estrangeiras. O que é alto nível? Você inclui aí presidente, primeiro-ministro, monarcas, mas também ministros que são representativos de governo. Não é só a presença do embaixador daquele país em Brasília, não é isso. É quando você tem, de fato, uma delegação que desembarca de um país estrangeiro para aquela posse. Claro, todos os embaixadores, porque dessa vez todos os governos foram convidados, com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, foram convidados, ao contrário de 2019. Em 2019 aconteceu algo muito curioso, um primeiro convite para a posse foi enviado, e aí ele foi retirado, o convite, para vocês terem uma ideia, e um segundo convite foi mandado só para algumas delegações, claro, tirando Cuba, Venezuela, a gente conhece essa história. Enfim, desta vez nós temos aí mais de 50 delegações, pelo menos 30 chefes de Estado ou de governo. Então, a questão da segurança se transformou em algo absolutamente prioritário. O que eu tenho apurado é que o Itamaraty recebeu, sim, vários pedidos de delegações estrangeiras para reforços de segurança, querendo detalhes de como aconteceria essa segurança, não por conta da situação, vamos dizer assim, geral do Brasil, mas especificamente por conta do silêncio das atuais autoridades em relação a essas ameaças. Então, a preocupação é, obviamente, ligada ao bolsonarismo, não é ligada a distúrbios que poderiam acontecer ou qualquer outro fator já de insegurança que existe no Brasil. Não, é especificamente por conta do bolsonarismo. Essa é a grande preocupação. E você tem isso de um lado daquelas delegações que vão a Brasília, e você tem, de um outro lado, uma preocupação internacional em relação à posse. Por que a posse? E é ao Lula, no que se refere ao Lula, que eles estão preocupados? Não, não é o personagem
ou o político Lula que preocupa. É justamente a garantia de que uma eleição num país democrático possa cumprir o seu processo e concluir com uma posse. O pior que poderia acontecer, pelo menos da parte da avaliação internacional em relação à extrema-direita, é que a extrema-direita tem a capacidade de fazer desmontar uma eleição legitimamente realizada. Se isso acontecer, obviamente, mostra a força da extrema-direita e mostra, obviamente, a incapacidade das instituições em darem uma resposta. Então, existe, sim, uma ideia muito clara de que a blindagem internacional no Brasil ela não se limitou ao dia do voto, nem ao TSE, nem à urna eletrônica. Ela continua e ela vai até a posse justamente para garantir que o processo seja concluído e, na verdade, no fundo, que as instituições e que a democracia vença qualquer tipo de ameaça da extrema-direita. Quer dizer, né, Jamil, quero trazer também o Sakamoto e o Joel aqui para a conversa, mas a presença desses líderes internacionais demonstram aí uma referendação, né, referendar que as eleições elas foram legítimas, né, que o resultado das urnas foi legítimo e a presença dessas pessoas aqui mostra que a extrema-direita não é capaz de reverter esse resultado, né, de acordo aqui com o que você apurou também. Isso demonstra esse posicionamento dessas lideranças internacionais, né? E acho que isso aconteceu também desde o momento do resultado das urnas, né? Vários líderes apoiaram, mandaram mensagens em apoio ao resultado das urnas aqui no Brasil também. É isso. E, de fato, só para... Não sei se o Léo vai comentar, mas é muito interessante ver como a eleição no Brasil ela se transformou numa espécie de marco. Que marco? Um marco da constatação das democracias de que a ameaça é real, de que todas elas podem sofrer em algum momento uma situação dessa. Então, preservar o processo brasileiro não é sair ao resgate do Brasil, porque o Brasil é importante. Claro que o Brasil é importante regionalmente, etc., mas tem um outro significado para as democracias, que é justamente dar uma sinalização de que a extrema-direita vai enfrentar resistências a partir de agora, que não vai haver algum tipo de boiada, ou como a gente quiser colocar, passar simplesmente esse movimento é tão forte que é capaz de criar instabilidade internacional. Então, essa é uma mensagem muito importante. Vale lembrar também que no relatório que a equipe de transição fez sobre a política externa, há um capítulo sobre política externa no relatório que foi publicado na semana passada, tem um elemento que é exatamente esse ponto, no fundo, que é o Brasil como fator de instabilidade regional. O Brasil não é um fator de instabilidade regional por conta da disputa entre o judiciário, executivo e legislativo, não é por conta de qualquer outro fator, é por conta de que você tem, de fato, um executivo disposto a ser o fator de instabilidade no resto da região. E aí a gente pode, obviamente, lembrar do caso da Bolívia e tantos outros. Então você tem aí uma grande preocupação de que o Brasil deixe de ser um fator de instabilidade e passe a ser um fator, eventualmente, das soluções. Soluções para quê? Para os problemas globais, que eles não vão desaparecer e nem vão ser resolvidos no dia 1º de janeiro. Mas uma coisa é você ter um país que contribua para o caos, e outra você ter um governo que busque, de alguma forma, o diálogo para encontrar soluções. Se elas vão ser encontradas, esse é um outro debate. Agora, você simplesmente passar de ter um país que é problema para um país que quer fazer parte da solução, já é, obviamente, algo que é aplaudido pela comunidade internacional.